Oi, gente. Boa noite. Hoje nós temos uma criança aqui presente. Tentando conseguir tirar ela daqui, mas a bichinha não quer ficar longe da mãe. Boa noite, Luiz Gustavo. Fabrício está aí também. Fabrício, estou te devendo. Fabrício, eu fiz tanta live essa semana. Mas eu consigo fazer isso se eu tiver um tempinho esse final de semana, o que é bem difícil, né? Ter tempinho. Eu sento isso, faço rapidinho. Até portanto que eu... Neném, vamos, quer falar oi? Vem cá, vamos lá, a mamãe tem que começar. Vem cá. Aí, gente. Vou só desativar minha câmera rapidinho, porque eu vou ter que tomar umas providências mais enérgicas, né? Não é muito bom que nós tenhamos testemunhas. Espera aí. Gente, não tô conseguindo tirar a criança. Eita. Vamos lá, vamos ver se ela fica quietinha no decorrer aqui eu tiro. Espera só um pouquinho. Bom, gente, vamos lá. Vou tentar ver o que é possível de se fazer com uma criança que daqui a pouco eu tiro ela, porque ela tá chorando muito. Gente, boa noite. Tudo certo com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos aí fechar a semana, pelo menos a minha semana, nessas atividades, porque, gente do céu, essa semana foi puxada. Foi uma semana de muitas atividades. Nossa, tá demais. Acho que eu tô muito cansada. Tirando a fartura, o resto tá bom? Tá difícil, né? Muitas notícias ruins, essas ameaças aí o tempo todo de a gente vendo que as coisas não estão funcionando. As medidas, né? As pessoas não obedecendo as regras aí do distanciamento social, até mesmo nos locais onde foi determinado o lockdown, as pessoas não estão cumprindo, crise política, uma porção de coisas surreais acontecendo. Enfim, tá difícil, né? A gente sempre fica na esperança de que, na próxima semana, nosso encontro, que é uma vez por semana, a gente fica na esperança de que o próximo, a gente vai ter perspectivas melhores. A gente não pode perder a fé, né? Em momento algum, mas realmente difícil. Na semana passada, eu nem estava no auge da minha... Ela
Nossa, gente, cada dia é um problema diferente. Pronto, né? Nem passa. Não pode. Ai, gente, socorro. Aqui. Vai pra lá, meu amor. Ela não quer. Não tem jeito. Então, gente, dando sequência, eu preparei um materialzinho hoje para um roteiro, né? Para a gente poder tratar aí de duas outras infrações penais que são muito importantes nesse rol das infrações penais dos crimes contra. Peraí, gente. Gente, desculpa, tá? Mas obrigada. Eu quero agradecer aos meus alunos que estiveram me prestigiando nas lives dessa semana, né? Essa semana foram muitas lives madrugada adentro. Acho que eu tô tão cansada, tô com ressaca de lives, porque o pessoal tá marcando tarde, né? Essas lives 10h30 e tudo terminando meia-noite. Eu vi o Vicente na Roda de Fogo. A Roda de Fogo foi bem legal, né? Pessoal fera. Foi legal a Roda de Fogo, umas análises muito interessantes, inclusive tem muita coisa assim da nossa matéria, né, também, porque aqui lá a gente falou muito sobre o crime de desobediência. Ontem também eu estava na Rede Júris, falamos sobre o crime de desobediência, falamos uma análise aí dessa atual conjuntura, como é que fica o direito penal nesses tempos de pandemia. Vamos ver se até hoje aqui dentro existem algumas questões bastante relevantes. Não sei se mais alguém esteve lá, mas o Vicente eu vi. E nós tivemos algumas análises, né? Foi uma coisa mais leve, assim, não no sentido de se trazer uma carga assim dogmática, pesada, mas o negócio era justamente fazer uma análise dessa conjuntura e verificarmos que a situação é tão caótica que a Jaque chegando aí é tão caótica que os mecanismos penais, né, direito penal, que geralmente é apontado como, ou acredita-se que seja a solução para muitos problemas aí de ordem social, nesse momento da pandemia, ele não está realmente se prestando, até porque não é função, né? A gente está vivendo uma situação sob outro espectro também caótica, porque as pessoas não estão obedecendo às regras e a gente não tem muito o que fazer. Deixa eu ver quem está aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Rodrigo está aí. Rodrigo, parabéns pelo novo livro, tá? Parabéns pelo novo livro. Eu estou acompanhando, sabe que eu tentei entrar lá na Amazon para poder já começar a fazer as leituras, mas aquele link que estava disponível eu não consegui. Eu não sei o que eu estava fazendo de errado, eu vou até tentar novamente, mas eu quero adquirir a versão escrita. Eu sou das antigas, né? Não gosto muito de ficar lendo online, não. Eu gosto do papel para eu ficar grifando, fazendo. E deixa eu ver mais quem que tá aí, todo mundo. Tem umas pessoas que às vezes eu interajo e o pessoal não me responde, aí eu acho que o pessoal não tá aqui, né? Guilherme tá aí também. Como é que é? Se conseguir pesquisar o nome. E pelo nome, ao invés de ir pelo link, Jaque. Também eu já vi que você estava aí. Agora, olha só, hein? Aí eu vou ter que exercer meu papel de
de ciumenta, o Guilherme também. O Guilherme e a Jaque, eles só gostam da professora Renata, né? Nem estão aí, nem ligam mais para mim, né? Ó, e quem foi? Ó, pois é, tá vendo? Ontem não foi roda de fogo, não, Vicente. Ontem foi na Rede Júris, né? Pois é, não, eu ia escrever lá para vocês, mas eu falei assim, não, deixa quieto, deixa os dois lá. Thalisson também. Vocês estão assim agora, né, gente? Eu sou ciumenta, tá? Vocês estão agora, só querem saber, ai, professora Renata, e eu, né? Eu fiquei assim, eu sou obrigada a confessar que me deu uma pontinha de ciúme, tá? Mas tudo bem. Realmente, a professora Renata é fantástica, né? Mas o coração ficou um pouquinho, mas enfim, tudo bem, né? O Eric gosta mais da professora Renata também, né? O Eric, também eu sei que a professora Renata é queridinha, mas poxa, deixa um espacinho para mim também, né? Eu sempre tive tanto amor por vocês. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar. Eu até coloquei o título, eu coloquei contrabando e descaminho, mas na verdade, seguindo a ordem do código, né? É descaminho e contrabando. Fica assim. Não te amamos também, Valquíria. Não te amamos. A Jaque eu fiquei bem sentida também, porque a Jaque tá comigo, assim, desde que chegou na Unip, né? Tinha ela, assim, como praticamente uma filha. E ela tá lá, toda se derretendo. Vou te falar, hein, gente? Vocês, é isso, mãe. A gente pega essas crianças aí, adota como filhos, e depois é isso que recebem ingratidão, né? Eu vou falar uma coisa. Olha só, vamos dar sequência aos nossos estudos. Peraí, só quero ver a carinha. Tá. Valquíria se emendando aqui. Não, te amamos também. Te amamos um pouquinho. Não tanto quanto mais. E aí, gosta dessa uma característica. Falar nisso, cadê o Nelson? O Nelson tá aí? Gente, o bom é que não tem como vocês escaparem a minha ação, né? Eu vou vendo quem que tá aqui. Nelson não tá, hein? Nelson. Nelson não tá aqui. O outro Fabrício também sumiu, hein, gente? Cadê o outro Fabrício? O outro Fabrício desapareceu. Não vi ele em aula nenhuma nesses últimos tempos. O que está acontecendo com ele? Ninguém sabe me dar notícias, não? Tá vendo? Eu conheço cada um, sei as notícias de cada. Vou te falar. Sumiu o outro Fabrício? O Nelson deve estar tocando clandestinamente? Nada. Será? O Nelson deve estar sofrendo muito, né? Porque o Nelson, ele é da balada, então a gente realmente... E aí, Jaque, no Pará, o Pará veio regra de lockdown e o pessoal não tá... o Nelson... é verdade, o Luiz Gustavo esclareceu a sala secreta da casa do Alok. O Nelson é outro nível, né, gente? O Nelson realmente ele tá num outro patamar, então é simplesmente porque eu estava realmente sentindo agora que... Não, vocês já viram, o Nelson tem uma foto, eles bem mais novos, o Alok nem era famoso do jeito que ele é hoje e ele já era amigo do Nelson, tá? Não, Nelson é Nelson. Não vamos esquecer, Wagner. Olha, Wagner, eu agradeço, inclusive gostaria de agradecer, já que eu estou falando aqui das pessoas que tiveram, assim, algumas condutas comigo que me deixaram um pouco chateadas, assim, né? Não diria nem chateadas, me deixaram sentida. Mas o Wagner sempre tão doce, tão gentil. O Fabrício também, na semana passada, não estava legal, estava tossindo, né? O Fabrício escreveu para mim para saber se eu estava bem, se eu estava me sentindo melhor, tá? Então eu vou começar rendendo as minhas homenagens a eles, ao Fabrício e ao Wagner, que são... O Fabrício está sentindo que eu tô carente? Eu tô, tanto que eu fiquei falando, porque eu não vou antecipar agora, que eu vou deixar para falar isso no final da aula, né? Que eu fiquei falando pro pessoal fazer, que é Dia das Mães, esse final de semana, que era pro pessoal, para vocês serem muito amorosos com as mães de vocês esse final de semana, né? Enfim, esses efeitos da quarentena, mas que eu vou ser bem sincera. Vamos, a gente vai fazer.
a gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer uma festa da sala. Só que vocês têm que me ajudar nisso, porque essa festa, a gente já sabe onde que vai ser, né? E sob o comando de quem? Essa festa tem que ser organizada pelo Nelson, gente. Vai ser... Jamais terá existido uma festa mais bombástica que a nossa. Com todo mundo VIP. Imagina só. Nossa, Wagner, essa semana foi. Muitas lives. Wagner também... Você tava na minha live da Roda de Fogo? O Wagner também. O Wagner sempre... Não, Wagner, você, ó, é nota 10, tá? Às vezes a gente se decepciona com outras pessoas, mas você é sempre um fofo. Obrigada, tá? Pelo carinho. Fabrício também tá falando que eu tô carente, mas sim, vocês sempre são muito atenciosos, né? Preocupados com o meu bem-estar, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá. Feitos os meus desabafos, né? Não ia falar isso, não. E gozado que eles falam que aquariano é super frio, né? Aquariano não é sentimental, aquariano não tem ciúme. Mas eu às vezes fico um pouquinho enciumada. Eu falo, poxa, gente, nossa, não estão nem aí para mim, né? Não sei se é o momento, né? Se é o momento. Mas, enfim, vamos lá. Dando sequência, nós temos aqui 2 tipos penais bastante importantes, que são muito recorrentemente cobrados em provas. Ah, só uma última coisa que eu ia perguntar, Rodrigo. A dedicatória à Valéria é a Valéria da sala? O Nelson chegou! Nossa, Nelson, a gente estava falando de você agora. Você não morre nunca. Nossa, o Nelson chegou, ainda bem. Eu perguntei agora, falei assim, gente, cadê o Nelson? Rodei aqui para poder olhar você. E aí todo mundo eu tava desabafando aqui com o pessoal, que eu tava, sabe, um pouco carente, porque o pessoal anda assim gostando mais de outros professores, não tá me dando muita bola. E aí a gente está combinando de fazer uma festa assim que vai ser surreal, de tão legal que vai ser na sua casa, organizada por você, com a presença de vários VIPs. Tá? A gente quer VIPs nessa festa. Não, se bem que não precisa de VIPs, não, pode ser só a gente. É a Val mesmo, né? Ah, tá, porque na hora eu vi, eu falei assim, a Valéria... Ó, o Nelson tá confirmando aqui, tá? A gente já falou top, fechado. Então, vamos segurar aí, pelo amor de Deus, vamos cumprir as regras, vamos fazer o nosso melhor para isso acabar logo, para as coisas voltarem, né? Em segurança, para que a gente pare de estar vivendo essa realidade tão triste, vendo tantas coisas horríveis acontecerem. Enfim. Vamos lá, então. Eu vim primeiro destacando, na aula passada, nós tínhamos falado até o tipo penal do tráfico de influência, não foi isso? Eu falei até o artigo 332. Confere? Só falta vocês me falarem que não confere, né? Porque eu já me baseei nisso daí. E é importante que nós, nessa sequência, né? Eu estou procurando fazer análise de todos os tipos penais, ainda que alguns não sejam lá tão relevantes, ou não pareçam, porque eu estava até falando sobre isso ontem, quando vocês estudaram, acho que no semestre passado, a matéria que vocês tiveram, vocês estudaram aquela proteção penal aos interesses sociais, não foi isso? A matéria de penal que vocês tiveram? E vocês estudaram esses crimes, periclitação da vida, a própria figura típica aí do 268, né, que está sendo tão o descumprimento de, pois é. Então, vejam só, esses tipos penais que antes nos pareciam tão improváveis, né, agora vindo à tona com força total e nos permitindo também fazer altas indagações de ordem penal, né? Em boa parte, essas discussões todas aí que nós temos travado. Ah, tá, o Nelson. Nelson, só fala isso aí. Você estava na casa do Alok mesmo? Você estava lá naquela mega live, direto da cobertura dele, topíssima? Estava lá? Conta pra gente. Isso tem nos permitido contestar mesmo essa função, né? A gente fala tanto do direito penal, eu quero só dar essa deixa, porque eu sei que muitos de vocês, ou a maioria de vocês, não estavam acompanhando, e essa é uma discussão muito importante.
nós verificarmos que o direito penal ele é utilizado como um mecanismo de controle social, e até certo ponto isso é necessário, né? Porque a grande força, dentre os ramos do direito, a grande força coercitiva, ela está, assim, com o direito penal diante dessa possibilidade concreta da imposição de restrição à liberdade. Agora, o que tem acontecido nesse momento em que nós vivemos? Será? E aí por isso que eu até, né, chamei lá de elucubrações psicodélicas, essas minhas ponderações que eu tenho feito, venho fazendo, sobre esses problemas que o direito penal tem enfrentado nesse momento da pandemia. Vejam só, o que a gente pode fazer? Antes de discutir se isso é legítimo, não é legítimo, né? A gente contesta essa própria figura das chamadas normas penais em branco heterogêneas, porque a gente está, do ponto de vista prático, em tese, verificando que, como a gente tem uma série de normas, regulamentos, portarias, decretos, a todo momento emanando do Poder Executivo, e aí seja executivo federal, estadual, municipal, a gente, que sempre fala tanto de princípio da legalidade em matéria de direito penal, por uma via oblíqua, a gente observa nitidamente que está se permitindo que o executivo legisle em matéria penal, né? E aí? Isso daí está valendo, não está valendo? Será que o sujeito, se eu tenho uma determinação aqui do município ou do estado que ninguém pode sair de casa sem a máscara de proteção e o sujeito estiver na rua sem máscara, será que ele pode ser preso? Será que se justifica a condução desse sujeito até a delegacia de polícia? A gente sabe que essas infrações penais são de menor potencial ofensivo, isso não vai dar em nada, mas justifica você pegar o sujeito, levar o sujeito até a delegacia de polícia, lavrar lá um TCO, determinar que ele compareça no juizado, sendo que nós temos aí uma orientação até em sentido contrário, né? Porque aquela recomendação lá que veio do CNJ, a recomendação 62 do CNJ, colocou, inclusive, diversas pessoas que estavam em regime de prisão provisória ou presos que estavam cumprindo pena em regimes mais brandos, pudessem ser colocados em liberdade, exatamente a bem da proteção, de se evitar a propagação da doença. Olha que tanto de problema e que o direito penal não tem como resolver. Por que você está falando depende, Fabrício? O que depende de quê? Você acha que pode? Que não pode? Ou que, dadas as circunstâncias, se o sujeito tiver... Você acha que estiver colocando... Pois é, mas é essa que é a questão. Colocar a vida do sujeito em perigo. Você não assistiu às minhas lives. Se você tivesse assistido, esses crimes, por exemplo, o crime tem lá, vocês estudaram isso, né? Perigo de contágio de doença, né? Pois é, mas o direito penal não é muito... as coisas não funcionam muito assim. Quando você vai, por exemplo, lá para esse tipo penal, que é o 231, embora se narre que é um tipo penal de perigo abstrato, a questão é a seguinte: a gente trabalha com dolo, né? Com dolo. Será que quando o sujeito ele sai de casa e está ali participando de uma festinha com os amigos, agora tem essa outra coisa que o pessoal tem feito, né? Até nesses... Nossa, gente, que loucura! Nessas cidades em que o negócio estava crítico, né? Determinaram o lockdown e o pessoal indo fazer uns encontros automobilísticos, né? Colocam uma sonzeira lá nos carros e se reúnem, bebem cerveja, tá todo mundo bem. Enfim, para a configuração da infração penal, e aí a gente está falando de direito penal, né? Eu trabalho com legalidade. O sujeito ele tem que ter um ânimo de transmitir a doença. Quando o sujeito vai para... E mais, além de ter o ânimo de transmitir a doença, é o que todo mundo, os penalistas, todos que estão falando sobre isso agora, e é o que tem que ser, para que eu possa cogitar do crime, eu preciso que a pessoa teste positivo. Cadê o perigo do contágio da doença se eu nem sei se o sujeito está contaminado?
Será que o sujeito, ele realmente, quando ele sai, ele vai ali interagir com os amigos? Não estou dizendo que está certo, está totalmente errado. Agora, será que o direito penal é a via para resolver isso? E aí, quando a gente analisa os elementos mesmo que são exigidos para a configuração desses tipos penais, a gente não consegue enquadrar, não. A gente não consegue enquadrar. E se você enquadrar, você está forçando barra. E ainda assim, a melhor solução é prender nessa atual conjuntura? Então, assim, a situação é crítica. A situação é crítica. E aí, essas que são as divagações aí sobre muitos pontos. Não enquadra no tal artigo, enquadra. O primeiro problema é que, ainda que você force uma barra para ter enquadramento, sem entrar em discussões mais profundas, é uma medida, assim, no mínimo contraproducente, se você está querendo evitar a propagação da doença, sem encaminhar o sujeito para a instância policial, depois para a instância judiciária e está, inclusive, tirando o efetivo policial das ruas para poder evitar a prática de outras infrações penais que seriam mais graves. Você está fazendo com que o Estado gaste mais, evitando com isso, ou dificultando com isso o emprego realmente dessas verbas efetivamente no combate à doença. E mais, esses elementos que eu estou trazendo para vocês como são necessários para a configuração da infração penal. Para você falar de perigo de contágio, de moléstia, você precisa de dolo. E mais, você precisa que o sujeito esteja contaminado. A gente não está conseguindo nem fazer teste. Então, direito penal está de mãos atadas. Isso daí, definitivamente, é por isso que a gente falou muito disso, né? Essa deturpação realmente do que de fato é a função do direito penal, porque na hora que o negócio apertou, não tem como resolver. O direito penal não tem como resolver isso, tá? A gente passa, quando a gente fala de controle social, e o Fabrício, né, como jornalista, sabe disso melhor do que todos nós temos diversas instâncias de controle social, né? A família é uma instância de controle social, as escolas, a própria mídia. Só que a gente está esbarrando num problema, talvez esse seja um dos momentos que eu particularmente vejo isso vindo à tona, essa nossa tradição, essa nossa cultura, né? Essa nossa cultura que remonta até aquelas ideias lá dos nossos grandes antropólogos, a ideia do homem cordial, a ideia do jeitinho brasileiro. O pessoal não está nem aí, o pessoal não está acreditando. Tem gente que está falando até hoje aí que isso daí é invenção dos chineses, porque eles querem dominar o mundo para fazer todo mundo virar comunista, diante da conjuntura toda que está aí apresentada, né, gente? É realmente um troço muito, muito, muito surreal. Mas, enfim, é porque eu estou falando tanto disso, estou ficando indignada demais com essa situação. Vamos focar aqui no descaminho. Bom, gente, olha só, o crime de descaminho, nós vamos observar, inclusive, foi objeto de uma alteração relativamente recente, porque antes nós tínhamos o tratamento legal conjunto, falava-se em contrabando ou descaminho, tratava-se os crimes conjuntamente. E aí, agora, desde 2014, nós passamos a ter o artigo 334, prevendo a figura do descaminho, e o 334-A, tratando da figura do contrabando. Bom, a figura típica aqui do descaminho, ela se configura com essa seguinte narrativa fática: iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E aí nós temos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Não é menor potencial ofensivo, mesmo nessa figura básica. Nós temos um parágrafo primeiro que trata das chamadas figuras equiparadas, que vai nos dizer que vai incorrer nessa mesma pena aquela pessoa que pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei,
que pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. E aqui não fui eu que errei, não, tá? Assimilado, não é assemelhado, é assimilado mesmo. Aquela pessoa que vende, expõe à venda, mantém em depósito, etc., etc., mercadoria que tenha introduzido clandestinamente no país ou que importou de maneira fraudulenta, e, enfim, a outra que adquire, recebe em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada da documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Então, aqui, logo na sequência, a gente tem um parágrafo 2º, que, na verdade, é uma norma penal explicativa. Esse parágrafo 2º é um exemplo típico de norma penal explicativa, né? Não é norma incriminadora. Diz lá que equipara-se a essas atividades comerciais, para efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências, né? Então, vejam que o crime de descaminho, essas práticas aí que muitas vezes o pessoal utiliza como meio de vida, né? O pessoal que vai para fora, traz produtos para comercializar aqui. Se não está sendo pago o imposto devido, isso é descaminho, né? Isso é crime de descaminho. E, por fim, nós temos lá o parágrafo 3º, que diz que a pena vai se aplicar em dobro se esse crime for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Bom, o que nos interessa? Quais são as questões mais importantes? Tem alguém com o microfone aberto aí? Aqui, Jaqueline. Você toma, você vai melhorar. Porque Tem mais alguém? Gente, quem tiver com o microfone aberto aí, fecha para mim, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a análise aqui da tipicidade, eu fiz questão de frisar que foi exatamente com o advento dessa lei da 13.008 de 2014, que o artigo 334 passou a disciplinar, portanto, só o crime de descaminho. O contrabando ele vem tratado no 334-A. E aqui, como o descaminho continua sendo tratado no 334, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar do contrabando, e aí eu aproveito para falar desse princípio, só para vocês se lembrarem, que é o princípio que a gente chama de princípio da continuidade normativo típica. Vocês se lembram disso? Quando vocês estudaram isso lá em penal, parte geral? Isso é importante. E nós temos nitidamente aqui nesse caso uma norma penal em branco, tá? É uma norma penal em branco, mas é uma norma penal em branco homogênea. Lembrando que essa questão de normas penais em branco tem sido uma questão colocada em discussão, né, nessa atual conjuntura, até pelo que eu falei agora há pouco, por exemplo, esse crime mesmo do sujeito do artigo 268, do sujeito a descumprir a ordem, ordem legal que emana entrando nessa discussão, né, no caso até da própria administração pública. As normas penais em branco são aquelas normas penais que exigem complementação para que possam ser aplicadas em sua plenitude. Só que nós temos as normas penais em branco homogêneas, quando esse complemento me é dado por uma norma que emana da mesma fonte legislativa. Então, aqui nós temos uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque esse complemento à norma penal ele vai me ser dado pela legislação tributária. Agora, nós temos o grande problema, o que é objeto de muitas críticas, são as normas penais em branco heterogêneas, né? São aquelas cujo complemento ele é dado por normas de fonte legislativa diversa, e às vezes nem de fonte legislativa, às vezes vai ser um decreto, às vezes vai ser uma portaria e coisas, fontes outras que o valham, né? Aqui nós temos sim, é uma norma penal em branco, mas é homogênea, portanto, a complementação vem de uma norma que é oriunda da mesma fonte legislativa, é a legislação tributária. O bem jurídico tutelado, estamos no rol dos crimes contra a administração pública, é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, sujeito passível ao Estado.
E o dolo é um dolo, não há a exigência de um dolo específico, esse dolo pode ser direto ou pode ser eventual. Como é que vai acontecer? Como é que se consuma essa infração penal? Aí depois eu vou tecer uma série de considerações específicas em relação a esse crime de descaminho. O sujeito, aquele que pratica o descaminho, ele burla o Estado, né? Ele está, por isso até que a conduta núcleo do tipo é iludir. O sujeito ele está enganando o Estado em relação ao pagamento do imposto que é devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Estamos diante, então, portanto, do que se entende como um crime formal, um crime instantâneo, que vai admitir também a tentativa. Então, aqui, as observações, né, que a gente já vinha fazendo, eu deixei isso daqui por questões mesmo didáticas, de vocês terem as informações, mas já de antemão, vocês veem que é um crime que não se enquadra no rol das infrações de menor potencial ofensivo, a pena máxima é uma pena de 4 anos, e, portanto, a competência seria no caso do juízo comum. Só que temos muitas observações a tecer, até mesmo para que a gente possa conseguir compreender, às vezes, como sempre se falou, a contrabando ou descaminho, as pessoas pensavam que eram figuras análogas, né? E não. O crime de descaminho, ou no crime de descaminho, vejam que eu coloquei para vocês na primeira observação, que eu tenho uma mercadoria, a mercadoria em questão é uma mercadoria permitida, tá? A ideia da ilegalidade, ela permeia, ou ela vai ser essencial lá no contrabando. Aqui eu tenho uma mercadoria que é permitida. A conduta criminosa é exatamente a importação ou a exportação sem o pagamento do imposto devido, tá? Então, você está comercializando, você está importando, você está exportando sem o pagamento do imposto devido. Essas duas figuras aqui, tanto mais nitidamente isso no descaminho, né? A gente fala muito dessa utilização do direito penal, exatamente em razão da sua força coercitiva, da possibilidade da imposição de restrição à liberdade, que alguns bens jurídicos, que eles não deveriam ser objeto de tutela penal, né? Não é tudo que tem que ser objeto de tutela penal. E até quando a gente estuda mesmo, lá no iniciozinho do direito penal, que a gente fala, olha, princípio da intervenção mínima, o direito penal, e aí como desdobramentos, a gente fala de subsidiariedade, de fragmentariedade, o direito penal tem que ser utilizado como a última ratio. Só que a gente começa a verificar, até o que a gente chama de administrativização do direito penal, a gente começa a verificar uma utilização assim maciça do direito penal para questões que talvez fossem de incumbência da esfera administrativa, né? Como você não consegue, ou você usa essa força coercitiva aqui do direito penal para tentar, de alguma maneira, coibir, intimidar o sujeito à prática dessas condutas, mas não é o que, infelizmente, acaba acontecendo. E aí a gente verifica essa hipertrofia, né? Direito penal, tentativa de se aplicar direito penal para tudo. Só que eu venho e falo disso em linhas gerais, daqui a pouco eu vou começar a falar de aplicação do princípio da insignificância. É a mesma coisa que a gente verifica nos crimes contra a ordem, os crimes previstos lá na lei de infrações penais contra a ordem tributária, em que se o sujeito for e pagar, acaba morrendo a nota. Então, você tenta usar, numa primeira análise, essa força intimidatória do direito penal para solucionar uma questão de proteção de um bem jurídico que não é essencialmente de incumbência do direito penal, né? No caso do descaminho, a gente verifica isso de uma forma bastante nítida. Mas vamos lá, vamos seguir analisando com base e feitas essas ressalvas nessa acepção crítica que tem se feito, inclusive dada a atual conjuntura,
que muitas vezes a gente se esquece que a tutela penal ela realmente tem que estar reservada à proteção daqueles bens jurídicos que são essenciais, que são os mais importantes para essa vida, para a vida harmônica em sociedade. Você não pode usar direito penal para tudo, né? Eu sempre, quando começo a falar do direito penal, o pessoal fala, gente, estacionar em local proibido é crime. E os alunos lá no primeiro período, eles falam, não, gente, estacionar em local proibido não é crime. Olha, você tem perfeitamente a possibilidade de coibir essa conduta e não só de coibir, né, de prevenir, como também de punir essa conduta através do pagamento de multa no plano administrativo. Eu preciso do direito penal para isso? Não preciso. Então, essa é uma situação que que a gente consegue notar nitidamente que a gente não pode ter essa utilização maciça, né? Isso que a gente acaba chamando de hipertrofia do direito penal. Porque isso acaba gerando um próprio descrédito em relação à força dessa tutela penal, quando você acaba chegando à conclusão de que, mas espera aí, dá para aplicar o princípio da insignificância, isso aqui dá para aplicar algum instituto despenalizador, porque se você começa a colocar isso tudo sob tutela do direito penal, mas a essência do direito penal, que é a imposição da pena, notadamente da pena privativa de liberdade, você não consegue enxergar isso nem na pior das hipóteses, não faz muito sentido você querer ficar usando o direito penal, né? Mas, enfim, vejam então que no descaminho, a mercadoria em questão é uma mercadoria permitida, ela não é uma mercadoria proibida. O que está se pretendendo aí coibir e eventualmente punir, se for o caso, é essa não arrecadação do imposto devido ao Estado pela circulação dessa mercadoria. Nós temos aqui mais uma situação, lembro, vocês certamente se lembram, porque nós falamos disso quando tratamos da corrupção ativa e da corrupção passiva. Aqui eu tenho mais uma situação que pode vir a configurar uma exceção pluralista à teoria monista. Lembra que no caso do concurso de pessoas, eu lembrei, né? Eu fiz questão de lembrá-los que o nosso código, quando eu tenho concurso de pessoas, a regra é que nós tenhamos um crime único, né? O que denota a adoção pela teoria monista, só que nós temos algumas exceções, que são as chamadas exceções pluralistas da teoria monista. Como exemplo, tratamos da corrupção passiva e da corrupção ativa. E aqui, nesse caso, nós podemos, ou nós temos essa distinção em relação ao agente público. Vejam só, se o agente público ele facilita a prática do contrabando ou do descaminho, ele não vai responder pelos crimes aqui do 334, 334A. Nós estudamos isso lá atrás, no artigo 318, que nós temos o crime próprio do funcionário público. Aí sim, no rol dos crimes funcionais, que é a facilitação do contrabando ou do descaminho, que tem uma pena que é apenado, inclusive, com rigor muito maior. Aqui eu estou falando de uma pena de 1 a 4 no descaminho. Na facilitação do contrabando ou descaminho, eu tenho uma pena de 3 a 8 anos, tá? Então, atenção, porque isso aqui é perguntinha recorrente. Olha, quando começa a se falar de contrabando ou descaminho, se eu tenho essa conduta de facilitação para essas práticas criminosas por parte do funcionário público, esse funcionário público facilitador, ele vai se enquadrar lá no tipo penal do artigo 318, crime funcional praticado contra a administração pública, tá? Aqui, outra observação, Wagner, foi nesse crime que o japonês da Federal foi condenado. Nossa, o japonês da... Sabe que eu não sei te falar? O japonês da Federal chegou a ser condenado, eu lembro que ele estava com uns rolos, mas eu não sei te falar se o japonês da Federal de fato chegou a ser condenado. Não tem essa informação, Wagner, vou até procurar saber. Pois é, sumiu, né? Ele acabou se tornando uma figura. Foi condenado? O Lucas está falando que foi? Foi isso mesmo? Foi para o Japão? Não, eu não sei se... Me fala aí, Lucas, você que está dizendo que ele foi condenado, então me dá mais detalhes. Ele foi condenado, foi por facilitação de contrabando ou descaminho?
Não sei informações. Vocês lembram que na época tinha até máscara carnavalesca do Japonês da Federal? O Japonês da Federal fez tanto sucesso, né, que ele foi homenageado aí pela galera. Não sabe não, Lucas? Mas eu, sinceramente, não sei te falar. Vocês que estão aí, tá mais fácil vocês estarem mexendo paralelamente, vocês são ases em assistir aula e mexer no celular, olha aí, coloca aí, Japonês da Federal foi condenado, joga aí no Google. Não, então eu lembro, pois é, então joga aí no Google, o Japonês da Federal foi condenado, qual crime praticou o Japonês da Federal? Dei uma boa de uma gugada aí para vocês. Ele usou tornozeleira, é mesmo. Mas eu não sei se naquele período, sinceramente, eu não sei qual foi o rolo do Japonês da Federal. Eu não sei. Gente, e aqui nessa sala, deixa eu aproveitar que eu tô dando aula sobre provas, aquela parte de provas, né? E agora, nossa, prova tá uma matéria, assim, top pra gente poder falar, né? Primeiro que teve, nossa, atual conjuntura. Foi aí, tá aí, Guilherme Campos, foi condenado pelo crime de facilitação de contrabando. Aí, nossa, o Wagner, gente, o Wagner é expert em crimes contra a administração pública. Porque direto você vai enxergando em tudo, né, Wagner? Tô gostando de ver. Então transitou em julgado e o Japonês da Federal, então, foi condenado. Exatamente, olha aí, ó. Ótimo exemplo concreto para eu poder enriquecer minhas aulas. E eu não estava nem lembrando disso. Olha só. Outro dia, porque eu estava falando de uns casos que aconteceram aqui, né? Depois, um dia, a gente até que falar uns casos emblemáticos, uns casos criminais daqui de Goiânia que ganharam repercussão nacional, e o pessoal mais novinho, não que o pessoal seja velho, nada disso, mas é que eu acho que tem pessoas que talvez se lembrem. Eu estava precisando de uma ajuda para lembrar. Vocês se lembram aí? Tem alguém que se lembra? O pessoal nem nunca tinha ouvido falar daquele caso Pedrinho. Gente, aquele caso Pedrinho é um caso famosíssimo. O Brasil inteiro falava sobre o caso Pedrinho e tal, e o pessoal não, quem que era Pedrinho? Quem que era Vilma? Que história é essa? Porque eu estava até falando do princípio da não autoincriminação, né? Da não produção de provas contra si mesmo, e fiz uma análise daquele caso. O pessoal não sabia do caso Pedrinho. Aí eu comecei a puxar uma opção de caso. Gente, mas nossa, tem uns casos que só aconteciam aqui em Goiânia, caso Pedrinho. Aquele outro caso do Leonardo Pareja, esse é mais antigo ainda. Na época eu assisti, não na época, né? Eu lembro que eu nem morava aqui, eu assisti até um documentário que foi feito sobre o Leonardo Pareja. Fabrício, você que é ligado aí aos meios de comunicação, você que é jornalista, você se lembra desse caso? Poxa, esses dois casos, né? São casos assim, ficaram uma repercussão monstra, repercussão nacional monstra. Isso, a Vilma raptou também essa menina, a Jamile, e acabou virando. Foi no Jardim Europa? Não, o Jardim Europa foi o quê? Foi o Pareja ou foi o. É porque o caso do Leonardo Pareja, eu assisti esse documentário. Quem? O Pareja. Ou você está falando a Vilma? A Vilma também, porque a Vilma também, depois foi de novo a Vilma. E aí teve uma vez que eu falando isso em sala de aula, uma aluna minha falou assim, outro dia eu fui tomar vacina para a gripe lá no cais, perto da minha casa, e encontrei com a Vilma. Eu falei assim, gente, coisa doida, né? Eu estava em outros tempos, eu vi esse caso de longe, uma história... Mas são casos emblemáticos, né, que aconteceram aqui. Bom, mas já que nossa matéria não é provas, vamos lá. Aqui nós temos um crime de competência, atenção, já encontrou a Vilma na pamonharia também? E ela foi super simpática. Não, fogo, né? A gente também não pode fazer isso. Ela tá numa... Pois é, a Silvia Calabresa, não é? Essa Silvia Calabresa é aquela que torturou a menina, não é? Que foi outro caso também, Pois é. E esse outro caso famosíssimo daqui, né? Que era uma pessoa, acho que da High Society goiana, e é um exemplo, assim, a gente tem raros casos de condenação por tortura. Ali foi tortura mesmo, a menina ficava acorrentada. Muito louco. Gente, acontecem uns casos aqui que eu vou te falar, hein? Fico com medo de vocês. Olha só. Competência da Justiça Federal. Aqui nós temos crime de competência da Justiça Federal, porque existe um interesse da União na arrecadação dos impostos federais. A gente tem uma súmula, eu fiz a remissão a essa súmula 151 do STJ,
Então, disse, inclusive, que a competência para o processo, é o que diz a súmula 151, para o processo e julgamento pelo crime de contrabando ou descaminho, define-se pela prevenção do juízo federal, do lugar da apreensão dos bens. Então, aquele juízo federal da apreensão dos bens, que primeiro atuar dentro do processo, né, quer dizer, na apreensão dos bens, se tornará o juízo prevento. Então, aqui nós temos infrações de competência da Justiça Federal, por isso que contrabando e descaminho são crimes que aparecem muito em concursos, em provas de nacionais, que sejam federais, né, ligados à Justiça Federal. Uma outra observação importante, vocês vão estudar depois, ainda que en passant, né, mas a gente tem aí no rol dos crimes contra a ordem tributária. Peraí, deixa eu até ver se era exatamente isso que eu ia falar. Não, acho que antes disso eu ia falar de uma outra questão. Não, vou falar disso não. O crime aqui, eu falei que é um crime formal, o STF, então, é um posicionamento que hoje é o posicionamento que prepondera. O STF, considerando que este crime, que o crime de descaminho é um crime formal, né? Inclusive nós vimos isso agora há pouco, é desnecessária a constituição do crédito tributário. Vocês já estudaram direito tributário, vocês sabem disso melhor do que eu, porque havia essa discussão, tem que haver a constituição formal do crédito tributário para se falar que... Ai, gente, nossa, apertei um lugar que eu não vi. Tem que se fazer a constituição do crédito tributário formalmente, né, para que o delito possa se configurar, e o entendimento é no sentido de que não, tá? Você não precisa dessa constituição definitiva do crédito tributário pelo processo administrativo fiscal, para que a gente possa falar do crime de descaminho, tá? Então, não vai haver essa exigência, de modo que não será aplicável a súmula vinculante número 24. Essa súmula vinculante número 24, ela fala que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Só que a própria súmula deixa claro que eu preciso do lançamento, eu preciso da constituição do crédito tributário e do lançamento do tributo quando eu estiver diante de um crime material. Aqui, como o crime é formal, dispensa-se, portanto, a constituição formal no devido processo administrativo fiscal do crédito tributário. Outra observação ainda importante em relação ao crime de descaminho diz respeito àquilo que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, nessa observação de número 5, que aparece aí, o STJ, na sistemática do procedimento previsto para os recursos repetitivos, ele fixou a seguinte tese: quando o falso se exaure no descaminho, sem maior potencialidade lesiva, ele vai ser por ele absorvido como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este combinado. O que acontece? Olha só, o que eu quero dizer com isso, né? Eu não, né? O que o STJ quer dizer com isso? Na verdade, o que acontece? Como a conduta núcleo aqui do tipo é iludir, né? Iludir, muito frequentemente, o sujeito ele vai estar se utilizando para a prática do descaminho de algum tipo de crime de falsidade, tá? E aí, a grande questão o sujeito responderia pelas duas infrações penais? Eu teria hipótese de concurso? Como é que fica? O crime de falsidade, ele não poderia ser absorvido pelo crime de descaminho, porque a falsidade vai acabar tendo uma pena maior que o descaminho. Isso aí, durante muito tempo, às vezes ainda se suscita, sim, pelo menos do ponto de vista doutrinário, essa questão. Só que o STJ,
exatamente em face dessas indagações constantes, né, em sede aí, na tentativa de pôr fim aos inúmeros recursos que eram interpostos nesse sentido, ele veio determinando que se essa falsidade utilizada, falsidade porventura utilizada para iludir o pagamento do imposto, ela se exaure, né? Ela se presta tão somente à prática do crime de descaminho, sem maior potencialidade lesiva, porque aí depende. Se o sujeito, por exemplo, ele falsifica um determinado documento, e essa falsificação ela gera efeitos, não apenas ali naquele processo que está apurando o descaminho, mas ela gera efeitos outros, ela tem potencialidade lesiva, lógico que o cara vai responder também pela falsidade. Só que se esse falso ele realmente se resume ali ao descaminho, sem mais potencialidade lesiva, o STJ entende que o sujeito não vai responder pelos dois crimes, que a falsidade ficaria absorvida pelo crime de descaminho. Por quê? Porque o crime de descaminho é o crime fim, né? O crime de falso seria o crime meio, e não haveria problema, porque essa era uma outra discussão, porque, olha, o falso, o crime de falsidade, ele teria uma pena maior, né? E aí, como é que você permite que um crime com uma pena menor absorva o crime com uma pena maior? Bom, foi exatamente isso que o STJ veio entendendo, tá? Em sede aí de análise desses recursos repetitivos, ele entende que sim, se essa falsidade foi utilizada como crime meio para a prática do descaminho, é uma falsidade que se exaure ali dentro daquele processo, sem maior potencialidade lesiva, vai ficar absorvida, sim, pelo descaminho, ainda que, ou pouco importando, que a pena prevista para o descaminho possa ser uma pena menor que a da falsidade. E a última, não é a última ainda, a observação sobre o princípio da insignificância, que, olha, por isso que eu estou falando, gente, aí você tem essa previsão, parece que o direito penal, olha, vai poder atuar aqui duramente em relação à repressão, né, desse tipo de conduta, mas vejam lá, entende-se qual que é o critério que eu tenho aqui para poder promover a aplicação do princípio da insignificância. Isso agora é tranquilo. A gente tinha antes uma divergência de valores aí, porque o STJ ele fixava que o parâmetro seria 10 mil reais, não 20 mil reais, mas hoje entende-se que aplica-se o princípio da insignificância, ou seja, em muitos casos, né, isso vai acabar sendo aplicado, por exemplo, o pessoal então que viaja para trazer produtos para vender, de repente essa conduta, você se depara com uma conduta dessa. O STF, o STJ dizem que incide o princípio da insignificância quando esse débito tributário apurado, ele não ultrapassar o limite de 20 mil reais, tá? Esse limite de 20 mil reais, ele é fixado, né, em linhas gerais, pelo artigo 20 dessa lei, da 10.522, com as atualizações monetárias das portarias que vão sendo expedidas pelo Ministério da Fazenda. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa de execução fiscal, mas para que se promova a execução fiscal junto à Fazenda Pública, estabelece-se como valor mínimo essa quantia de 20 mil reais. Então, na prática, isso acaba repercutindo aqui dentro do direito penal, firmando-se esse entendimento no sentido de que, se esse débito tributário, né, esse débito que surge em razão do sujeito estar comercializando aquelas mercadorias essas que são mercadorias ilícitas, o problema não é a ilicitude da mercadoria, se essa não arrecadação, se esse imposto devido, ele não ultrapassa o valor de 20 mil reais, nós vamos entender pela aplicação do princípio da insignificância, e todos nós sabemos muito bem que o princípio da insignificância, ele conduz a quê? Ele conduz à atipicidade do fato, tá? Então, o fato será atípico se o valor em questão for um valor não superior a 20 mil reais. E aí, a todo momento, a gente tem que estar adotando esses parâmetros, né,
que são os parâmetros estabelecidos para que a Fazenda Pública promova execução fiscal. Agora, vejam, como é que fica, então, porque essa daí ficou boa, né? Poxa, então 20 mil reais, princípio da insignificância. Só que como é que fica a situação em face da reiteração delitiva, né? Porque quando o sujeito, olha, o sujeito que vive de idas e vindas, por exemplo, para o exterior, trazendo produtos para comercializar na sua residência, sem arrecadar, sem contribuir, sem de fato pagar o imposto devido. Olha, no caso da reiteração delitiva, eu não estou falando da pessoa que fez isso uma vez, estou falando da pessoa que reiteradamente comete essa conduta. O que se entende, o que os nossos tribunais superiores entendem, é que não se aplica o princípio da insignificância quando o réu ele realmente incide na reiteração do descaminho, tá? O sujeito vive disso, né? O sujeito reiteradamente pratica esse tipo de conduta criminosa. Aí, nesse caso, o argumento, inclusive, que eles dão, olha, quando o sujeito, essa reiteração da prática do descaminho, que ficaria evidenciada exatamente pela existência de diversos procedimentos administrativos fiscais dessa natureza, apurando a elisão fiscal, né, o não pagamento do imposto, aqui no caso devido, porque aqui a gente fala em imposto, é importante, portanto, que se observe que a reiteração, embora isso, eu estou dizendo que em regra, porque logo em seguida eu fiz aqui uma ressalva, dizendo que ressalva-se a possibilidade de, num caso concreto, o julgador, ele aferir, ele verificar se essa medida poderia ser ou não socialmente recomendável. Mas a regra é STJ e STF. Olha, a gente tem a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, adota-se como parâmetro esses 20 mil reais, que é o valor mínimo para se promover valor até pelo qual não se promove a execução fiscal. Agora, esse princípio da insignificância, ele perde, em regra, a sua aplicabilidade quando nós observamos que há reiteração delitiva. Tá? O sujeito, ele reiteradamente, de que forma eu vou apurar essa reiteração delitiva? Eu não preciso de pluralidade de procedimentos penais, né? A reiteração delitiva do descaminho, ela fica evidenciada exatamente pela existência de diversos procedimentos administrativos fiscais dessa natureza. Ok? Gente, então, eu vou parar por aqui, porque eu falei tudo do descaminho. Na próxima aula, porque esses crimes são bem importantes, né? Tem muitas observações, e agora no contrabando eu vou até buscar trazer algumas situações, alguns exemplos aí importantes, para que a gente possa verificar o que de fato vai dar o contrabando de cigarro, contrabando de arma, o que enquadra no contrabando, ou o que vai ter lei própria para fazer o contrabando, para enquadrar como contrabando em lei especial, já que aqui no contrabando, vejam lá, o 334A, aí sim, aqui nós temos mercadoria proibida. Mas se a gente for olhar a pena do contrabando mesmo, ela não é muito grande, não, 2 a 5 anos. Isso não é menor potencial ofensivo, mas não é pena grande. Aí vamos nos dedicar a analisar as questões que envolvem essa prática delitiva, que é importante, que é combatida, não sempre da maneira devida, né? Não sempre com êxito, que é o contrabando. Tranquilo, gente? Bom, então, fechamos aqui. Eu acho que... Nossa, eu tô perdendo toda hora. O Eric, o que você colocou aqui no grupinho? Que o Eric colocou assim, que aula, hein? O que significa isso? Que aula boa? Que aula ruim? Que aula... Foi uma pergunta? Agora que eu tô vendo aqui, que a minha caixinha não estava aparecendo. Me fala aí, Eric, seja mais específico, porque eu realmente não consegui compreender. É um elogio? É um elogio? Tá. O Valmir está só esclarecendo que... porque eu citei os crimes da Vilma? Pois é, gente, mas essa história, outro dia, quando eu estava falando disso na aula lá
de provas, né? Tava falando de provas no processo penal e tal. E aí o pessoal ficou assim, nossa, professora, mas como você sabe disso tudo? Como se fosse assim, ó. Gente, eu sei porque eu era, acho que uma criança quando eu vi essa história desse caso Pedrinho, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. É igual a história do Césio, só falta o pessoal daqui, nem o pessoal daqui de Goiânia falar que Césio, né? Então tem uns casos aí que ficaram realmente famosos porque foram amplamente noticiados pela mídia. E infelizmente, foi ironia? Gente, o próprio Eric, vejam isso, gente. Nossa, ele mesmo fez questão de colocar aqui, ó, na caixinha de diálogo para todo mundo ouvir. Que aula, hein? Isso foi uma ironia. Valmir, realmente. Bom, enfim, gente, esse final de semana, né? Eu já tinha falado para vocês. Feliz Dia das Mães para todas vocês aqui, para as alunas que são mães. Para Feliz Dia das Mães. Podem mandar, por favor, mandem calorosamente às mães de vocês um abraço meu, tá? Esses dias nós talvez não possamos estar, né? Não sei se todo mundo vai poder estar junto com as mães, não poderemos dar presentes, mas nada disso importa. Se for possível, abracem, sejam calorosos, mostrem toda a gratidão, todo o amor que vocês têm, porque ser mãe não é uma tarefa fácil, é a tarefa mais maravilhosa desta vida, mas não é fácil, definitivamente. E as mães precisam sentir esse amor, esse reconhecimento. Então façam coisas fofinhas, né? Faça, às vezes, olha, não deu para dar um presente, faz um cartãozinho, né? A gente está vivendo tanto esse momento agora de repensar nas coisas que são importantes na vida da gente, né? De valorizar muito as pessoas que realmente estão conosco a todo tempo. E mãe é mãe, né? Então, eu desejo o Feliz Dia das Mães para todas e transmitam às mães de vocês os meus cumprimentos, o meu abraço caloroso à distância, meu abraço virtual, tá? Muito obrigada, Fabrício. Fiquem bem, fiquem em casa, não inventem sim, esse artigo vai sair, eu te prometo. Ele já tem título, ele já tem todos, só falta eu redigir, ele tem até os tópicos já, tá? E é isso aí. Bom final de semana. Espero que na semana que vem nós estejamos juntos de novo com notícias melhores, com prognósticos melhores. E aí vocês me contem se vocês realmente fizeram um cartãozinho fofinho, se vocês foram muito realmente amorosos com as mães de vocês nesse final de semana, tá? Lógico, não só esse final de semana, mas isso é muito importante, né? Vamos repensar em várias coisas, dentre as quais as pessoas que realmente nos importam, tá? Beijinhos para vocês, boa noite, gente. O Auri, o Wagner falando do Auri, eu sou fã do Auri. É ele mesmo.